VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 38ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à programação do botão salvar, carregamento do List View dízimos pelo mês atual, cadastrando em uma tabela e atualizando o registro em outra simultaneamente. A você que não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. Vou clicar aqui no ícone do nosso sistema para que a gente entenda de onde paramos. Vou clicar aqui no cadastro. Vamos clicar aqui no símbolo do dízimo. Já fizemos a programação aqui para o pesquisa, certo? Observe que eu já deixei aqui pronto o carregamento deste list view, certo? Que é algo bem simples, certo? Pois a gente já aprendeu a fazer esse carregamento aqui no pesquisa, certo? De uma segunda forma diferente do FRM cadastro. Beleza? Então é o seguinte. O que é que a gente vai estar fazendo no vídeo de hoje, certo? Primeiro, observe que neste list view aqui, ó, eu tenho o dízimo do mês de maio, certo? Aqui eu tenho um dado do mês de maio e tenho dois do mês de junho, certo? E observe que eles não estão em ordem cronológica, certo? Ou seja, não estão por ordem da data, certo? Observe que o mês de junho aqui, ó, 1/6, está abaixo do dia 5/6, certo? Aqui está exatamente da forma que foi cadastrado. E uma outra coisa, ao eu cadastrar na minha tabela dízimos, o dízimo, certo? Eu vou também estar atualizando o registro do membro na tabela TB Membros, aonde eu vou estar trazendo aqueles dados de saber os dízimos mês a mês por membro, certo? Então, toda vez que eu cadastrar o dízimo na tabela TB dízimos, eu também vou estar atualizando o registro do membro na tabela TB Membros com o valor do dízimo que foi feito na tabela dízimos, certo? Obviamente para que eu faça um relatório mês a mês dos dízimos dos membros, beleza? E até porque na tabela TB dízimos o mesmo membro pode dizimar, obviamente, mais de uma vez, certo? Na TB membros só vai estar lá o valor total, certo? Por mês. Na tabela TB dízimos vai estar discriminado a data e tudo, certo? Na TB membros só vai estar na célula correspondente ao mês do membro o valor total que foi dizimado no mês, certo? Em outras palavras, na prática vocês vão entender bem melhor o raciocínio. Então vamos lá. Esses dois zeros aqui é para que ele faça esse cálculo, certo? Então não fiz o cálculo ainda, vou fazer via vídeo. Eu já tenho aqui a programação do botão editar, ó. Vou clicar aqui, vou clicar no editar. É algo bem simples, certo? Ó. Já vimos isso no FRM Cadastro Membros. Ou seja, não tem necessidade de eu criar a programação e explicar para vocês, certo? Como editar os dados. É a mesma lógica que eu utilizei aqui no outro formulário anterior. A única coisa que eu coloquei diferente foi essa mensagem aqui, ó. Observação, atenção, você está acessando registros já cadastrados. Essa aqui é uma label que está com a propriedade visível como false quando eu inicializo o formulário. Porém, quando eu edito um dado, certo? Ao clicar aqui no editar, ele vai aparecer, essa propriedade aqui de false vai passar a ser true e meu objeto aqui vai estar visível. Para que o usuário do programa esteja atento que ele está atualizando ou excluindo um registro já existente, certo? Para que ele não confunda com o registro que ele queira salvar. Até porque o botão salvar já está desabilitado, certo? E o alterar e o excluir estão habilitados. Quando eu inicializei o formulário, não sei se vocês repararam, o excluir e o alterar estava desabilitado, certo? Ou seja, estava impossibilitando ele alterar ou excluir algo que não estava nem cadastrado, beleza? Então vamos lá. Vou fechar aqui o form. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, certo? Observe aqui, ó. Na minha lógica, eu só quero visualizar aqui nesse list view, certo? Os dados correspondentes ao mês atual, certo? Pode ser tanto pelo mês atual como pelo ano atual, mas a princípio, quando esse formulário inicializar, eu vou querer ver apenas pelo mês atual. Ou seja, se eu estou no mês de junho, observe aqui a data atual, eu só quero visualizar nesse list view o mês atual, certo?
Obviamente vai estar salvo lá na minha tabela TB dízimo todos os registros. Porém, só vou visualizar aqui o mês atual, certo? Para não poluir muito o meu list view e, obviamente, para também não ficar lento o nosso sistema. Pois se eu carregar todos os dados do list view, obviamente, vai ficar mais pesado o formulário, certo? A inicialização do mesmo. Então, vamos lá. Vou fechar aqui, ambos. Vou aqui na minha tabela, TB dízimos, vou clicar com o botão direito, modo design, certo? Ó. Então, observe que a minha tabela TB dízimos tem um campo aqui data, certo? Então, este campo data eu vou estar manipulando lá de duas formas diferentes, certo? Então, a primeira forma, vou fechar aqui, isso é apenas para ilustrar para vocês. Vou clicar aqui no TB dízimos novamente em modo design, é o modo que eu estou visualizando aqui, certo? No caso aqui eu vou clicar aqui então, modo de exibição de folha de dados, ou seja, aqueles dados já cadastrados. Observe aqui que tem alguns dados aqui, eu mudei alguns valores, obviamente para poder ilustrar o que eu quero passar para vocês, ó. Então, observe que a primeira data aqui está registrada no dia 10/5, a outra 5/6 e a outra 1/6, certo? Como eu quero que a data apareça por ordem de data, o próprio SQL, certo? Que é a linguagem que a gente está trabalhando aqui via VBA, vai ordenar a coluna data de forma ascendente, certo? Ou seja, vai botar da menor para maior, beleza? Então, observe que do jeito que está carregando lá, tá carregando do formato que foi cadastrado, certo? Por ordem de cadastro. Por isso que está lá com aquelas datas não uniformes, certo? Então, agora a gente vai deixar ela do formato uniforme, colocando por ordem de A a Z, certo? Então, vou fechar aqui. Então, é muito simples, basta eu vir aqui. Visual Basic, vamos clicar aqui no símbolo do Visual Basic mesmo. Ctrl R, FRM dízimos, vou dar um duplo clique aqui no meu userform, certo? Observe que eu tenho aqui a rotina carrega dízimos. Não gravei essa rotina porque a gente aprendeu a fazer isso no outro formulário, certo? Então, botão direito. O que eu vou gravar aqui, obviamente, é só algumas alterações que eu vou fazer diferente para ela, certo? Então aqui, ó, após esse dízimos, eu vou primeiro fazer o seguinte. Eu vou dizer que eu quero order by. E eu vou ordenar pelo quê? Pelo campo data, que eu acabei de mostrar para vocês na nossa tabela, certo? Então eu vou executar aqui. Observe que agora sim, ó, já está na ordem crescente, ó. 10/5, 1/6 e 5/6, certo? Porém, se eu quiser visualizar os dízimos, certo? Correspondentes ao mês atual, certo? O mês atual que eu estou gravando esse vídeo é no mês 6, certo? Ou seja, eu não quero visualizar aí o dízimo do 10/5, beleza? E o campo código membro, eu só estou deixando vocês visualizar porque a gente está programando, certo? Obviamente aqui vai ficar com largura 0 e o usuário não vai estar visualizando isso, certo? A gente está deixando visível apenas porque a gente está programando. Então vamos lá. Duplo clique no meu userform, carrega dízimos, vou selecionar a rotina para ser mais breve, botão direito, definição, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui diferente, ó? Eu vou utilizar a cláusula web, certo? Só que tem um detalhe. Vai ser um pouquinho diferente, ó. Aqui, antes de eu ordenar pelo campo data, o que é que eu vou fazer, ó? Vou utilizar a cláusula where, certo? Ou seja, quando o que. Aí eu vou definir o que eu quero fazer, certo? O ano, pessoal, em inglês, basicamente se escreve dessa forma, ó, year, certo? Não se prenda à minha pronúncia. O importante é a escrita aqui, ó, year, certo? Então este é o ano em inglês. Então, se eu disser para o SQL, certo? Lembre-se do seguinte, a gente está programando aqui, manipulando o banco de dados Access, o nosso Excel com VBA, mas essa linguagem específica que a gente está utilizando nesse momento é o SQL, certo? Então, você pode abrir a boca e dizer para todo mundo que você está aprendendo a programar em VBA e manipulando o banco de dados com a linguagem SQL, certo? Então, o que é que eu estou dizendo aqui, ó? O SQL entende que year é o ano, certo? Então, se eu estou dizendo aqui, quando o ano, certo? O ano de onde? Do nosso campo data, certo? Do nosso campo data. Coloque entre parênteses, certo? Igual a quê? Quando for igual ao próprio ano, certo? Do no. O que é o no, pessoal? O no é a data atual do sistema, certo? E a data aqui, ó. A data aqui, no caso,
certo? É aquela coluna data da nossa tabela TB-dízimos, certo? E o DOU é a data atual do sistema, certo? Então, se o ano atual do sistema coincidir com o ano lá da minha tabela TB-dízimos, certo? Pois eu estou em 2018, mas posso estar salvando registros de 2017, se eu tivesse feito esse programa em 2017, obviamente, em 2018, 2019, por aí vai, certo? Porém, eu só quero visualizar lá naquela list view o ano atual, certo? Se eu executar aqui, ó, vamos ver, observe que não deu nenhum erro e aparentemente nada aconteceu. Por quê? Porque eu não tenho eu estou no ano atual, 2018, certo? Porém, não tenho registro de 2017 e muito menos 2019, certo? Se eu fechar aqui e for na minha tabela, duplo clique e mudar o ano de uma data aqui, só para a gente poder ilustrar, ó. Vou mudar essa daqui, ó, por exemplo, vou deixar 2019, no caso aqui, vou mudar aqui também para 2019, obviamente, e vou atualizar, ó, salvar e vou fechar ela, certo? E vamos executar o nosso formulário para ver se agora vai carregar apenas duas datas, certo? Vou executar. E observe que carregou apenas duas datas, ó. Ou seja, o dízimo lá de 2019, obviamente não aconteceu ainda, foi apenas para ilustrativo aqui. Observe que ele não aparece no nosso list view, ó, certo? Então, vocês viram aí que com a cláusula where, eu utilizando o where, certo? Que é o ano, eu consegui extrair o ano da data e consegui fazer com que ele ordenasse, certo? Por data e trouxesse só os dízimos correspondentes ao ano que eu queira, certo? Ou seja, quando eu for utilizar aqui, ó, o mês atual e ano atual, a gente já sabe como fazer, certo? Obviamente vou apenas chamar as rotinas. Mas não vem ao caso o ano, certo? Coloquei para poder ilustrar aqui para vocês as informações. Se eu quiser o mês, que é o que mais me importa, certo? Aqui a gente está fazendo os dízimos de todos os meses. Aí eu quero sempre abrir com o formulário com o mês atual, certo? Eu não quero visualizar o mês anterior, certo? Dentro da minha lógica. Obviamente, se você quiser visualizar tudo, você deixa sem a cláusula E, obviamente, certo? Então, vou fechar aqui. Duplo clique no nosso toolbar. Na rotina, aqui, usei form. Carrega dízimos, botão direito, definição. Então, aqui eu vou trocar pelo quê? Pelo monte, certo? Que é a expressão aqui para mês, em inglês. E a mesma coisa, ó. Certo? Vou só mudar aqui. Certo? Se eu executar agora, ó, vamos ver o que acontece. Trouxe lá o mês 6 e o mês 6, certo? Só que observe que ele trouxe 2019. Por que ele trouxe 2019? Porque a minha cláusula disse que eu quero diferenciar só o que for igual ao mês, certo? Eu não distribuí o ano. Ou seja, se eu tivesse 2017, também teria trazido. Porque eu só distribuí o mês. Então, o mês de maio não trouxe, mas era 2018. Tá entendendo a lógica? Então, para que eu tivesse também distinguido que eu também quero o ano, certo? Eu teria que criar uma outra cláusula Isso daí a gente vai ver mais para frente, certo? Isso foi apenas para ilustrar para vocês. Se eu fechar aqui, se eu for lá na minha tabela do Access, duplo clique, vou deixar aqui, obviamente, 2018, pois estamos em 2018, certo? Aqui na gravação desse curso, obviamente. E a data aqui vou deixar 2018. E observe o que vai acontecer agora, ó. Todas as datas são 2018, mas são anos diferentes, meses diferentes, certo? Se eu executar lá, você já supõe que o que vai acontecer, certo? Ó, observe que carregou as duas datas, porém não trouxe a primeira, que é o mês, certo? Então está funcionando perfeitamente o código, pois eu estou querendo apenas trazer o mês atual, certo? Obviamente, para não acontecer de trazer um ano posterior ou anterior ao ano atual, tem que incrementar a cláusula certo? Beleza? Então vamos lá. Vou fechar aqui, certo? E o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte, como eu disse para vocês, ó. Quando eu vou salvar aqui, vou clicar aqui. Quando eu salvar um registro, certo?
eu quero tanto salvar esse registro na tabela TB dízimos, certo? E quero estar atualizando o registro do membro lá na tabela TB membros. Por quê? Porque é o seguinte, o mesmo membro pode dizimar mais de uma vez por mês. Por quê? Porque ele pode estar dizimando quinzenalmente, mensalmente, semanalmente e por aí vai, certo? Porém, na minha tabela TB membros, eu só posso ter, certo, um membro, certo? Na minha tabela TB dízimos, como ela serve para armazenar os dízimos, eu posso ter a repetição do membro, certo? Obviamente, o código dele vai ser o mesmo, o que vai mudar é o código do dízimo, obviamente, certo? Porém, lá vai estar listado todos os dízimos que o membro fez, beleza? Porém, na tabela TB membros só vai estar o membro, uma vez só, obviamente, porém vai estar com o valor total ao mês correspondente, certo? Em outras palavras, vamos lá, vou fechar aqui, certo? Vamos aqui na nossa tabela do Axis, ó. TB dízimos. Observe que o Carlos Brito aqui, ó, tem um dízimo do mês 5 e um dízimo do mês 6, certo? Ele dizimou R$100 no mês de maio e R$163 no mês de junho, certo? Está aqui a nomenclatura, beleza? E observe que aparece aqui, ó, R$100 no mês de maio, certo? E 163 no de junho. Eu vou querer ver basicamente isso daqui lá na tabela TB membros, certo? Só que eu vou querer ver o valor total. Digamos que ele tivesse dizimado este mesmo valor, certo? Quinzenalmente, ele tivesse dizimado R$100. Ia estar aqui a quantidade de vezes que ele fez, certo? Porém, não ia estar o valor total no mês correspondente. Porém, na tabela TB membros vai estar, certo? Vou abrir aqui a tabela TB membros. Vamos ver aqui o Carlos Brito, já o registro 1, ó. Nesse momento vai estar vazia a coluna correspondente, certo? Ó. Pois não tem programação ainda para quando eu atualizar o dízimo, cadastrar o dízimo, atualizar essa tabela, certo? É o que vamos fazer agora nesse momento. Só que observe que o Carlos Brito só aparece uma vez e só pode aparecer uma, certo? Pois só pode ter um membro com o mesmo nome. Porém, na dízimos, o mesmo membro pode aparecer várias vezes, porque o mesmo membro pode dizimar várias vezes, certo? Então entenda a minha lógica, beleza? Quando eu for gerar o relatório de dízimos do mês, por mês, certo? Eu vou estar gerando aqui da tabela TB membros, não da tabela TB dízimo, porque a TB dízimo vai se repetir o membro, certo? Já na tabela TB membros, o membro é único, beleza? Então eu vou fechar aqui, foi só para ilustrar, para vocês entenderem a minha lógica. Fechar aqui e vamos lá. Então como é que a gente faz aqui, ó? Visual Basic, duplo clique aqui no botão salvar, aqui salvar dízimo, botão direito, definição, certo? E como é que a gente vai fazer aqui, ó? É aqui um pouco abaixo, salvar dízimos. Então a rotina salvar dízimos já está pronta, a gente viu isso na aula 37, certo? E eu fiz aqui o ajuste, eu não testei, mas creio que esteja funcionando, certo? Quando a gente fizer aqui um teste, a gente verifica se realmente funcionou a implementação aqui, certo? Porque na aula 37 estava salvando com o caminho da imagem, coisa que a gente não quer que faça. Então é o seguinte, ó. Toda essa programação aqui, ó. Vamos ver aqui. Salvar dízimos. Aqui ele abre a conexão com o nosso banco de dados. Certo? Faz toda a operação lá. Observe que tem o ADD item, certo? Ou seja, ele está adicionando um registro novo. A tabela TB dízimos, certo? E aqui ele faz a verificação para ver qual foi o mês correspondente para lançar no mês correspondente, certo? E observe que aqui ele atualiza a tabela após adicionar o dado. E ele fecha o banco de dados, certo? Porém, aqui ó, antes de limpar as informações, antes de ele emitir essa mensagem, como a gente quer atualizar a tabela TB membros simultaneamente ao cadastro da tabela TB dízimos, então antes dele fazer isso tudo aqui, ó, certo? O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer da seguinte forma. Na realidade aqui eu não vou fechar esse banco de dados, certo? Vou dar um espaçamento aqui.
certo? Vamos fazer dessa forma. Caso não funcione, aí a gente faz a correção, certo? Não vou fechar o banco de dados, pois eu vou, após ele atualizar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o nosso rs.open. E o que ele vai fazer? Aspas duplas. Vou selecionar, select, asterisco, from, na tabela TB membros. Lembre-se que aqui vou querer atualizar, certo? Então, o comando acima, eu fiz o cadastro na tabela TB dízimos. O que eu estou fazendo agora é atualizar, conforme o cadastro na tabela TB dízimos, atualizar o registro do membro na tabela TB membros, certo? Na tabela TB membros, quando, ou seja, o meu where, quando o quê? Quando o meu código, que é a coluna da tabela TB membros, for igual a quê? Certo? Foi igual, aspas duplas, faz parte da linguagem, concatenado com o meu objeto, mi.txt, código membro, ponto text, certo? Vírgula, db, vírgula, 3,3, certo? Então lembre-se que essa cláusula aqui a gente trabalhou com ela no comando atualizar e excluir, certo? Ou seja, após eu cadastrar o dízimo do membro, ele está preenchido lá o campo txt código membro com o código membro, certo? Então o código membro, que é esse cara aqui, eu estou verificando se tem ele na tabela código, perdão, na tabela TB membros pela coluna código, certo? E obviamente vai ter, pois o mesmo está cadastrado, certo? Senão eu não conseguiria fazer o dízimo, cadastrar o dízimo. Como eu vou verificar se esse carinha é igual a este, aí o que eu vou fazer mais, certo? Eu vou fazer da seguinte forma. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar toda essa estrutura aqui, ó. Porque a nossa tabela TB dízimos tem os mesmos campos correspondentes à tabela TB membros, certo? Com relação aos meses, ó. Então, basta eu copiar toda essa estrutura aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Certo? E o que eu vou fazer mais? Eu poderia ter copiado, logicamente, logo esse comando. Ctrl V aqui. E aí eu fecho o meu banco de dados, certo? Pois aqui eu estou atualizando o comando. Observe que eu não coloquei o add item, certo? Ou seja, eu não estou atualizando. Perdão, eu não estou adicionando, eu estou apenas atualizando. Por isso que tem somente o comando update, ó. Então, eu vou só deixar aqui, ó. Só para diferenciar aqui, certo? Então, aqui eu estou atualizando, certo? Na tabela membros. E o comando acima, eu estou cadastrando na tabela TB dízimos, certo? Vamos ver se vai funcionar. Eu acabei de mostrar para vocês que não tem, certo? Nesse momento, nenhum registro lá na tabela TB membros com o dízimo de nenhuma pessoa, certo? Então vamos demonstrar aqui se está funcionando. Vou executar, certo? Não testei o código, então não sei se vai funcionar exatamente como eu estou imaginando, mas vamos lá. Vou executar, vou colocar o código 1 e vou trazer aqui os dados do mesmo, certo? Ó. Botar à vista, vou botar um outro mês, certo? Observe que o Carlos Brito, ele tinha um outro dado, porém era no mês de maio, se não estiver enganado, certo? Então eu vou botar um mês aqui que já passou, só para que a gente possa ilustrar, ó. Mês 1, certo? Vou botar aqui o valor de 148, certo? Vou clicar no meu salvar. Operação não permitida quando o objeto está aberto. Vou clicar aqui em depurar. E observe que deu um erro aqui, ó. Eu já até esperava, certo? Mas imaginei que ia funcionar. Então, o que eu vou fazer aqui? Infelizmente, vou ter que parar o código. Vou clicar de novo aqui no salvar. Botão direito, salvar dízimo. Definição. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Descer aqui um pouco. Aqui eu me conectei, né? Então, eu vou copiar logo esse ConnectDB. Aqui, ó. Após ele fazer tudo isso, após ele cadastrar na tabela TB dízimos, ele vai fechar a minha conexão com o banco de dados, certo? E aqui ele vai abrir a conexão novamente, ó. Certo? Que foi o que aconteceu agora há pouco, o erro, ó. Ele disse que não podia abrir porque não estava fechado. Não lembro bem o que ele disse, certo?
Mas basicamente foi isso, ó. Certo? Então vamos novamente. Não sei como é que ficou lá na tabela. Vamos ver como é que ficou o registro. Tabela TB dízimos. A tabela TB membros não chegou a fazer nada, certo? Observe aqui, ó. Que dizimou R$148 no mês de janeiro. Certo? Observe que lançou lá o valor no mês de janeiro, certo? Então vamos fazer um exemplo agora para o mês de fevereiro. Se eu for lá na minha tabela TB membros, só para mostrar para vocês, ó. O Carlos Brito lá, como deu um erro antes de executar aquela rotina abaixo, não fez nada ainda, ó. Certo? Mas só para demonstrar, ó, o mês de janeiro lá, ó, não tem valor nela ainda, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fechar ambas as tabelas, porque vocês sabem que dá erro se eu executar com essas tabelas abertas. Então, novamente, vou executar. Vou botar o registro novamente 1. Vou puxar aqui. Vou dizer que foi à vista. Vou botar um outro valor qualquer para ilustrar aqui, 125,30, certo? Vou clicar no salvar. Cadastro realizado com sucesso. Aparentemente tudo funcionou perfeitamente, certo? Vou dar o OK. E como é que eu vou saber? Nesse momento, vou fechar aqui. Como não temos relatórios, vou ter que visualizar no próprio banco de dados. Então vamos lá. TB dízimos, primeiramente. Observe que ele fez o registro aqui, ó, o registro 7, certo? Tá lá os 125,30, certo? Dizimados. Ele dizimou esse valor, perdão, no mês 6, certo? Eu acabei nem mudando o mês, mas vamos lá. No mês 6 tem 125,30, certo? Sem problemas. Vou fechar aqui. Se eu for lá na minha tabela TB membros, no mês de junho do Carlos Brito é para ter um valor, certo? Então vamos lá verificar, ó. É essa linha aqui selecionada, perdão. Vamos ver no mês de junho se aparece lá. E lá está, ó. Mês de junho, 125,30, certo? Ou seja, eu cadastrei na tabela TB membros, perdão, na TB dízimos e atualizei o registro do membro na TB membros, certo? Perdão. Agora vamos fazer um novo teste, para vocês entenderem a minha lógica, certo? Vou de novo executar. Vou de novo deixar que o mesmo membro dizime na mesma data, certo? Na realidade vou mudar aqui só o dia. Vou botar dia 1º/6, certo? Observe que ele vai dizimar no mesmo mês. Botar à vista. A gente viu lá que o dízimo dele, certo? É esse aqui, ó, 125,30. Observe que aparece aqui, porque ele dizimou no mês atual. Vou botar um valor aqui de R$200, certo? E vou clicar no salvar. O que é que vai acontecer? O que é que vocês acham que vai acontecer? Pense aí. Vou clicar no salvar. Cadastro realizado com sucesso. Como eu não tenho eu tenho uma rotina carregar dados, mas não chamei após o cadastro, então ele não atualizou o list view, certo? Vou fechar aqui. Vamos novamente no nosso tabela do Axis. TB dízimos primeiramente, só para a gente verificar lá como é que ficou. Ó. TB dízimos. Observe que foi lançado um novo registro, registro 8. Carlos Brito, dizimou lá R$200 no mês 6, no dia 1º, certo? Aí está lá, ó, R$200 com 125 dá R$325,30, certo? Então, o mês de dízimo do Carlos Brito foi R$325,30, certo? Esse seria o correto. Vamos ver como é que está funcionando nesse momento, na nossa tabela TB membros, ó. Duplo clique. Se eu for lá no Carlos Brito, ó, lá no mês de junho dele, vamos ver qual é o valor. Lembre-se que o valor que estava aqui era aquele primeiro valor, 123, se eu não tinha enganado, 125,30, né? Então vamos verificar agora. Nesse momento ficou 200. Aí eu pergunto para vocês, para onde foi o 125,30, certo? Que foi o primeiro dízimo do mês de junho. Na tabela TB dízimos continua constando, certo? Que ele dizimou 2 vezes, no mínimo, certo? Na realidade ele dizimou até mais. Mas nesse momento que a gente fez os testes, ele dizimou 2 vezes, certo? Porém, se eu for puxar o relatório dos dízimos mês a mês, vai aparecer R$200. Se eu puxar o relatório, certo? Quantas vezes o Carlos Brito dizimou no mês de junho, vai aparecer lá, pelos nossos últimos testes, 2 vezes. Então, estaria incoerente, certo?
Ou seja, toda vida que eu for atualizar a tabela TB membros, antes de eu lançar o valor correspondente ao membro, eu primeiro tenho que verificar se lá já não tem um valor. E se tiver esse valor, eu vou somá-lo, certo? Para que ele não seja sobreposto, como aconteceu até aqui, certo? Estão me compreendendo na minha lógica, certo? Ou seja, antes de eu lançar o valor, como eu fiz agora, ó, o Carlos Brito tinha dizimado 125,30. Com mais 200, aqui era para estar 325,30. Até agora está funcionando perfeitamente. Só que dentro da lógica não está legal, certo? Aqui tem que estar os dois valores. Beleza? Estão conseguindo me compreender? Vou fechar aqui e a gente vai fazer isso agora, ó. Vou fechar aqui. Então, o que está valendo é apenas o último registro, certo? Só para que vocês possam me compreender melhor. Certo? Então eu vou aqui, ó, no nosso Excel, duplo clique no nosso toolbar, rotina salvadismo, botão direito, definição, certo? Vou descer aqui um pouco, e o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou descer aqui um pouco, vamos lá para a rotina, certo? Para a nossa rotina aqui, que faz a atualização pelo código do membro, na nossa tabela TB membro, certo? Aqui está exatamente como está na tabela TB dízimos, ó. Ele lança apenas o valor na coluna correspondente ao mês, certo? Só que, como eu disse para vocês, para ele não sobrepor e eu perder o valor anterior, eu quero somá-lo, certo? Ou seja, eu primeiro vou verificar o valor. Se o valor não tiver nada naquele campo, aí ele salva o valor que eu estou momentaneamente salvando, certo? Se já tiver um valor anterior ao mês, ao mesmo mês, aí ele soma, certo? Então como é que a gente faz isso? Muito simples. Aqui é a mesma estrutura, basicamente, if mês igual a janeiro, certo? Só que aqui eu vou colocar um end, certo? E eu vou copiar isso aqui para ser mais breve, ó, Ctrl C, e aqui eu vou colocar um end, ó. End, vou colar aqui a estrutura que eu acabei de copiar aqui do lado, se for igual a vazio, ó. Então, aí você executa isso, certo? Estou dizendo para o VBA, ó. O mês, lembre-se que o mês é uma variável que está capturando no mês, certo? Se o mês for janeiro, end, ou seja, na minha coluna Jan, certo? Que é a coluna de janeiro, for igual a vazio, aí você lança o valor, txt valor, na coluna Jan, certo? Se for igual a vazio, ó. Ou seja, se ela não tiver nenhum valor lá, ó, certo? Porém, se ela tiver valores, o que é que eu vou fazer? Vou copiar essa linha de comando para ser mais breve, Ctrl C, Ctrl V, ó. E observe o que vai acontecer. Aqui, no lugar igual a vazio, eu vou verificar se ela é diferente de vazio. Ou seja, se ela for diferente de vazio, é porque ela está preenchida com algum valor, certo? Se ela for diferente de vazio, o que é que vai acontecer, ó? O meu RS Jan, certo? Vai ser igual a esse objeto? Vai, mas não necessariamente. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar a nossa CDBL. Acho que é a primeira vez que a gente está usando aqui no curso, mas quem acompanha o canal sabe que a constante CDBL serve para converter valores, para que a gente possa somá-los, certo? Então, vou colocar a minha função CDBL, é muito simples. Ela me pede apenas que eu informe qual é a expressão que eu quero converter, que no caso é o txt valor, certo? Pois como eu quero fazer uma operação matemática com um objeto, eu preciso usar a CDBL, certo? E vou somá-la mais o meu, vou descomentar aqui, vou desfazer e vou somar com o quê? Com o RS Jan, certo? Só que é o seguinte, eu vou ter que colocar CDBL para ele também, abro parênteses, boto ele entre parênteses e pronto, ó. Vamos ver se vocês estão conseguindo compreender a minha lógica, ó. Vou selecionar aqui, ó, observe. O meu mês, certo? É a variável que captura o mês, beleza? E eu estou verificando se o mês é igual a janeiro. Se for igual a janeiro, ele ainda tem uma outra condição, certo? Antes de sair lançando os valores. Se for igual a janeiro e janeiro, a coluna Jan, estiver igual a vazia, ou seja, se ela estiver vazia, então meu Jan, a coluna Jan da tabela TB membros, vai receber o valor do objeto txt valor, certo? Se essa condição for falsa, ele parte para a condição abaixo, ó, certo?
E a condição abaixo que é que diz, ó, se o meu mês for igual a janeiro e end, né, e janeiro, a coluna Jan da tabela TB Membros for diferente de vazio, ou seja, se a célula correspondente ao mês de janeiro, certo, da tabela TB Membros, correspondente ao membro, obviamente, certo, estiver vazia, ou seja, se eu estou dizimando, como eu fiz agora há pouco, eu dizimei primeiramente para o Carlos Brito, 125,30, então não estava vazio, ou seja, entra aqui na condição abaixo. A condição acima é falsa, a condição abaixo aqui que está selecionada seria verdadeira, ou seja, ela não está vazia, ou seja, ela é diferente de vazia. Então, o que vai acontecer? Para que eu não perca o primeiro dízimo que eu fiz, certo? No mesmo mês, para o Carlos Brito, que eu fiz agora há pouco, o que ele vai fazer? Vai pegar o meu TXT valor, que é o que eu estou dizimando neste momento, e vai estar somando com o valor que já está armazenado nessa célula, certo? Lá da coluna Jan. Então imagine que o que eu dizimei agora há pouco foi R$200, certo? Ou seja, tem R$200 lá nessa coluna. Então os R$200 vai receber mais o valor que eu estou somando, estou dizimando nesse momento. Aí, em vez dele ser sobreposto, ele vai ser adicionado, certo? Então, em outras palavras, vamos demonstrar. Lembre-se, essa lógica aqui vai ser para os mesmos objetos que abaixo, certo? Vou apenas fazer para o janeiro para que vocês possam entender melhor. Vou executar. Não temos ainda dízimos de janeiro, se não estiver enganado, certo? Então vamos lá. Vou colocar o código 1. Vou dizer aqui, ó, a priori, que o Carlos Brito vai dizimar, observe, R$120, certo? Vou salvar no mês de... Vou mudar aqui para janeiro, ó. Vou salvar, cadastro, atualizar sucesso. Vamos ver como é que ficou lá na nossa tabela. Para que vocês entendam meu raciocínio, ó. TB dízimos, Carlos Brito, certo? Mês de janeiro, ó, observe, dizimou R$120, ó. Beleza? Aparece R$120 aqui, certo? Beleza? O nosso código aqui ainda não está funcionando perfeitamente, certo? Vejam, depois a gente corrige isso. Vamos na nossa tabela TB Membros. O Carlos Brito, ó, selecionei. No mês de janeiro, vamos verificar. Aqui ainda não está aparecendo o valor, certo? Aqui era para ter aparecido os R$120 que ele dizimou, certo? Temos que ver o que é que aconteceu de errado. Então vou fechar aqui. Certo? Vou só subir aqui um pouco para que a gente possa verificar o seguinte. A priori é que eu não estou conseguindo ver o que é que foi feito de forma errada, certo? Mas vamos verificar aqui. Se o mês for igual a janeiro, end, certo? Vamos botar um símbolo aqui de interrupção, certo? E vou aqui na minha tabela TB dízimos novamente, só para que a gente possa decifrar aqui. Selecionar aqui, Carlos Brito, o mês 1, certo? Dízimo de janeiro, beleza? Jan. Armazenou R$120 aqui. Coisa que ele não fez na tabela TB Membros, certo? Vou fechar aqui. A priori vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou tirar o ponto de interrupção, certo? E vou comentar esse código aqui, ó. Vou parar aqui o formulário. Vou fazer o seguinte. Duplo clique aqui. Salvar dízimo, botão direito, definição, certo? Vou descer aqui um pouco. E vou aqui e vou deixar aqui por enquanto comentado, certo? Só para que eu possa fazer aqui a verificação. Certo? Aqui, deixa eu ver, a gente não chamou a rotina limpar, certo? Porque eu imaginei que tivesse limpo o valor, certo? Mas vamos lá. Vou só testar aqui só para que a gente veja se vai fazer o dízimo correspondente ao mês de janeiro agora dessa forma, certo? Vou trazer aqui. Não tem verificação, ou seja, ele aparentemente vai salvar. Vamos lá. Salvar, salvou.
Acabei não alterando aqui o mês, certo? Então, eu vou botar aqui o mês de janeiro. Então, esse último teste não valeu porque eu não botei o mês de janeiro. Vou botar aqui, ó, por exemplo, R$50. Então, na TB Membros, na cela correspondente ao mês de janeiro, vai estar R$50 lá, certo? Então, R$50. Vamos lá verificar se deu certo. Na tabela TB Membros, Carlos Brito. Vamos ver, tem que ter R$50 lá, certo? Não tenho. Então, agora o nosso código aparentemente ficou doido, certo? Não está mais funcionando. Até o momento estava funcionando perfeitamente, agora não está mais, certo? Então vamos fazer o seguinte. O vídeo já extrapolou os 40 minutos. Não sei também se está cortando o vídeo ou não, pois eu estou evitando de fazer vídeos longos. Então vamos deixar isso para o próximo vídeo, beleza? Agradeço a sua compreensão aí. Até o próximo vídeo. Falou!